Bia, tá com você. E aí, pessoal, boa noite. Graças e paz a todos. Feliz de estar aqui com vocês para mais uma ministração. Tem tempinho, né, que eu não participava de nenhum ciclo. Gente, se vocês me verem olhando para o lado, é porque meu esboço está aqui no computador, tá bom? Mas estou feliz, eu tenho recebido muito de vocês. Eu amo os salmos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo 51, que é um salmo que sempre falou muito ao meu coração. É um salmo que eu particularmente uso nas minhas orações. E é um salmo que traz para nós coisas importantíssimas para a nossa salvação, conceitos muito básicos do Evangelho que a gente precisa estar sempre relembrando. Vou ler com vocês aqui. Eu não consigo ver quem chegou, mas agradeço aqui a presença de cada um. Espero que vocês sejam muito ministrados assim como eu fui. A gente vai ler aqui no Salmo 51, 3 versículos, mas ao decorrer da ministração eu vou expor praticamente o capítulo todo, tá bom? A gente vai ler dos versículos 10 ao 12 e a minha versão é NVT. Salmo 51, do 10 ao 12, a minha versão é NVT. Se vocês quiserem acompanhar pela NVT, eu vou usar algumas outras bases em outras versões, mas o capítulo mesmo, 51, eu vou usar nessa versão, que é a minha favorita, né? Quem me conhece sabe. Vamos ler, então? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Bom, bem conhecido, né, pelo menos esse trecho, até mesmo nas nossas canções, né, evangélicas. E esse salmo é um salmo de Davi. Para você que está assistindo no YouTube, se você for novo da fé e não conhecer, Davi, ele foi o único homem da Bíblia que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido do Senhor para ser o maior rei que Israel já teve. Davi, ele foi o autor de muitos dos salmos que a gente tem na Bíblia. A gente tem um livro de salmos e ele foi o autor de muitos deles. E Davi também, da dinastia de Davi, veio o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Jesus é descendente de Davi. E esse salmo foi escrito por ele em um contexto que foi talvez o pontapé inicial da pior fase da vida dele. Isso aqui nos ensina um pouco que grandes homens de Deus às vezes cometem grandes erros. E grandes homens de Deus passam por dificuldades também. E eu tô te falando isso porque talvez você tenha cometido um grande erro, ou vá cometer alguns, né, durante a vida, ou talvez hoje você chegou aqui passando por um momento muito difícil da sua vida. Mas aqui no Salmo 51, aqui no contexto de tudo que a gente vai ver, nós vamos perceber que ainda há salvação pra gente, assim como houve salvação para Davi. Mas vamos começar. Para que a gente entenda o Salmo 51, é muito importante que a gente introduza fazendo uma conceitualização do contexto histórico, né? O que estava acontecendo com Davi para ele escrever esse salmo tão íntimo, esse salmo tão desesperado? O que estava se passando na vida dele? E para a gente entender, a gente precisa voltar lá no livro histórico de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 11 e 12 vai falar sobre os fatos que antecedem esse capítulo. Se você quiser acompanhar aí, você pode abrir na sua Bíblia, tá? 1 Samuel capítulo 11. Eu vou tentar ser mais sucinta, mas eu vou abordar aqui alguns pontos que são muito relevantes pra gente, tá bom? Se vocês não estiverem me entendendo ou me escutando ou algo do tipo, vocês podem falar comigo no chat. Fiquem à vontade. Logo no início do capítulo 11 de Samuel, vai dizer que era a época em que os reis costumavam ir às guerras. Contudo, o rei Davi ficou em Jerusalém. A gente sabe que naquela época, né,
Existiam muitas guerras por conta de território, Jerusalém e os reinos periféricos estavam em constante batalha. E essa época era uma época em que os reis desciam para guerrear as guerras. Era para Davi estar guerreando as guerras do Senhor. Contudo, Davi resolveu tirar uma folga. Davi resolveu, vou descansar, tirar férias do propósito do Senhor para mim. E aqui a gente vê que Davi, ele estava sendo negligente e omisso com as suas responsabilidades, com aquilo que o Senhor depositou sobre ele, porque Davi era o ungido do Senhor, o ungido rei de Israel. Era para ele estar lá pelejando essas batalhas. E aí o que acontece? Em uma bela tarde, Davi resolve caminhar no terraço do seu palácio e naquela vista panorâmica, adivinha o que Davi viu? Ele viu uma mulher muito bonita, por sinal, tomando banho, nua. E eu pergunto para vocês, qual seria a reação de vocês ao ver uma mulher, uma pessoa nua tomando banho? Nossa reação com certeza seria sair, parar de olhar. Mas será que Davi fez isso? Com certeza a gente ficaria, né? Meu Deus, não vou invadir a privacidade da pessoa, vou parar de olhar. Pelo menos pessoas decentes fariam isso, né? E aí o que Davi fez? Continuou, ficou lá do palácio dele, bem olhando a mulher lá tomando banho. Então a gente vê aqui que a negligência dele... Não, Davi, ele estava no lugar errado, no momento errado, fazendo a coisa errada. Não era para ele estar lá, era para ele estar guerreando as batalhas do Senhor. Ele ainda estava lá fazendo coisa errada, invadindo a privacidade da moça tomando banho. Então a gente vê que essa negligência dele deixou ele vulnerável ao erro. Tudo começou na negligência. E aqui eu quero falar que isso serve para a gente também. Quando nós negligenciamos, quando nós somos omissos com coisas inegociáveis, nós estamos vulneráveis a cair em pecado. Entendam isso que eu estou falando. Hoje, no Brasil, nós não temos uma guerra física, graças a Deus. Contudo, a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, que nós estamos em uma constante batalha espiritual. Agora, nesse momento, no reino espiritual, existem forças das trevas pelejando contra a nossa vida. E nós não podemos ser como Davi, omissos, negligentes. Como que eu faço para vencer essas batalhas espirituais? Nós sabemos. Disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Eu vi agora que a Beth está aqui. Beth, seja bem-vinda. Ela é minha colega da faculdade. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, e não apenas leitura, mas meditação e aplicação na nossa vida, porque não adianta saber teologia, saber Bíblia, mas não aplicar, não viver a palavra, e jejum. Se nós negligenciamos essas coisas, nós, com certeza, vamos estar vulneráveis ao erro. E Davi, ele estava negligenciando as batalhas do Senhor. E por isso, ele foi levado a um pecado. Davi, ao olhar aquela moça que estava nua tomando banho, ele cai no pecado da cobiça. Ele começa a cobiçar ela e ele adultera com ela em seu coração. Mas peraí, Bia. Eu achei que o adultério de Davi tinha sido a partir do momento em que ele chamou ela para casa dele e se deitou com ela. É um engano. E palavras de Jesus. Vocês gostam de Sermão do Monte? Abram aí, Mateus capítulo 5, versículo 28 e 29. Palavras de Jesus, hein? Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Digo, porém, que qualquer que olhar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O adultério de Davi não começou quando ele teve relações sexuais com ela. Começou quando ele, lá do terraço, cobiça ela em seu coração e adultera com ela. Então, o que isso quer dizer, Bia? Quando eu abro lá um Instagram e vejo uma mulher seminua e cobiço ela, eu tô adulterando com ela no meu coração? Sim. Então, quer dizer, Bia, que se eu vejo um homem muito bonito na rua e eu cobiço ele no meu coração, eu tô adulterando com ele? Sim.
E você está indo contra um dos mandamentos, que é não adulterarás. Nós estamos indo, né? Todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Inclusive, nós nunca devemos subestimar o nosso potencial de pecar, tá? Porque a nossa carne é totalmente inclinada ao pecado. E nós também não podemos subestimar o potencial do diabo, tá? Porque ele não tá brincando de ser diabo, não. Ele tá ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando só uma brechinha para ele entrar, ó, e tragar. É isso que a palavra nos diz. Então, como eu devo proceder, Bia, com as pessoas? A gente tem Paulo que dá um conselho muito bom lá para Timóteo. Ele diz o seguinte: trate as mulheres mais velhas como você trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Então, nós devemos tratar, isso serve para a mulher também, nós devemos tratar os mais velhos como se fossem nossos pais e os mais jovens com toda a pureza, como se fossem nossos irmãos. Não foi o caso de Davi. Se teve uma coisa que ele não fez foi olhar Batseba com pureza, né? Convenhamos. Tem uma lista lá em Provérbios, né? Quem lê Bíblia e sabe, das 6 coisas que Deus abomina, as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. E aqui eu identifiquei algumas coisas, alguns pecados que Davi cometeu que se encaixam nessa lista e eu vou falando aqui para vocês. A primeira coisa, Deus odeia o coração que faz planos perversos ou dependendo da sua tradução, ou que maquina pensamentos viciosos. No momento em que Davi viu aquela mulher, ele já começou a maquinar, o coração dele começou a fazer vários planos perversos com ela. E essa questão do pensamento vicioso é muito interessante, essa versão. Porque quando a gente tem um objeto de desejo, a gente fica pensando naquilo o dia inteiro. Ah, eu quero aquilo, eu quero. Um exemplo bobo, que não necessariamente é pecaminoso, mas sei lá, uma mulher que tá na TPM que é muito um doce, e aí ela chega em casa, eu tenho doce, eu quero muito chegar em casa para comer aquele chocolate, e aí fica com aquele pensando naquilo o dia todo. Um exemplo. Mas no caso de Davi, esse pensamento vicioso, esses pensamentos que ele tinha, com certeza era fruto da cobiça dele. E Deus odeia quem faz planos perversos. E como a gente sabe que ele estava fazendo planos perversos? Porque logo depois ele fez outra coisa que Deus odeia: os pés que se apressam para fazer o mal. Porque não apenas Davi teve pensamentos perversos com relação a ela no seu coração, como ele mandou um servo ir lá onde ela estava para descobrir quem ela era, completamente, né, na maldade, né, com relação a ela. E ele descobre que o nome dela é Batseba e que o nome do marido dela era Urias. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre Urias, porque quando a gente fala sobre ele, às vezes a gente tem mais ou menos a impressão que ele era uma pessoa meio distante de Davi, correto? Contudo, ainda no livro de Samuel, a gente tem a lista dos valentes de Davi. Vocês lembram dos valentes de Davi? São 37 homens que, dentre todos os milhares de soldados do exército de Israel, eles se destacavam. Eles eram homens valentes, homens acima da média, homens incríveis, homens conhecidos. Urias não era desconhecido de Davi. Ele sentava na mesa de Davi. Davi sabia exatamente quem ele era. Mesmo sendo um estrangeiro, né? Urias o Eteu ou Hitita, dependendo da sua tradução, Urias tinha dedicado a vida dele para lutar as batalhas do Senhor, inclusive estava lá lutando as batalhas, as guerras por Israel, enquanto Davi estava ocioso em casa, adulterando com a mulher dele. Um homem que Davi conhecia muito bem. Davi poderia ter as virgens mais lindas de Israel, mas ele escolheu adulterar com uma mulher casada de um homem conhecido, que era um dos seus valentes, que morreria por ele se necessário. Então, Davi descobre quem é essa mulher, chama ela para o seu palácio e ali ele consuma, né, todo o pecado que ele já tinha feito, ele adultera com ela e ela engravida. E a partir do momento em que ela é engravida, Davi meio que vê que a sua reputação está em jogo, né? Porque, ai meu Deus, o pessoal vai descobrir, ela engravidou, agora eu vou ser descoberto, o que vai ser de mim, o que o povo vai pensar de mim? Porque quem era Davi? A gente falou um pouco sobre ele no início. Davi era aquele que tinha a espiritualidade aparentemente intacto.
É aquela pessoa que você vê hoje e pensa, essa pessoa não peca. Essa pessoa é crente demais. Esse era o Davi. Então, ele era ungido de Deus, ele vencia as guerras em nome do Senhor, ele fazia vários salmos, ele estava sempre na casa do Senhor. Então, aqui Davi vai pecar novamente, ele vai fazer outra coisa que Deus odeia. Deus odeia olhos altivos, Provérbios capítulo 6. O que isso significa? Deus odeia soberba. E por que a gente entende que Davi aqui foi levado pela soberba? Porque aquele que não reconhece que é pecador é soberbo. Aquele que não. Porque você reconhecer o seu pecado é uma humilhação. É você reconhecer a sua imundície, você reconhecer que você pecou, que você errou e que você precisa de alguém. E a partir do momento em que você não reconhece o seu pecado, isso significa que você é soberbo, que você acha que está acima de Deus, que você não precisa dele. Que você não precisa da salvação que ele te concedeu. E depois disso, Davi vai armar vários planos, né? Porque a mulher engravida. Primeiro ele vai chamar Urias, o coitado, pobre, né? E aí ele vai falar com ele, dar uma folga, vai para sua casa, comemora com sua mulher, descansa um pouco. Só que aí Urias vai dizer o seguinte, Urias era tão fiel, ele era tão leal, que ele vai dizer o seguinte, a arca do Senhor e o exército de Israel estão sob tendas. O meu general Joabe e os soldados dele estão dormindo ao relento. Como que eu vou para casa comer, beber e ter relações sexuais com a minha esposa? Porque na cabeça de Davi, Urias iria para casa e teria relações com ela, e aí meio que o filho ficaria como se fosse de Urias, né? E aí ele não vai para casa, mas Davi não se dá por satisfeito, chama ele no outro dia de novo e fala, embebeda ele, embriaga ele de vinho e fala, vai para sua casa. E novamente Urias dorme junto com os guardas. Não vendo mais jeito, Davi chama Urias de novo, entrega uma carta na mão dele. Essa carta Urias deveria entregar para o comandante, que se chamava Joabe. E essa carta era nada mais, nada menos do que a sentença de morte de Urias. Urias estava carregando a sua carta de sentença de morte. A carta dizia mais ou menos o seguinte, para Joabe colocar Urias na linha de frente na batalha, onde o combate era mais intenso, mais forte, e depois Joabe era para recuar e deixar que ele morresse. Então, não bastou para Davi adulterar com Batseba, engravidar ela, mas ele também se achou no direito de matar o marido dela para encobrir o seu pecado. E aqui Davi fez outra coisa que Deus odeia. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. E acontece isso. Urias, um homem bom, morre, um homem valente morre, e Davi se casa com a esposa dele, Batseba. E ele ainda sai como bonzinho, porque ele manipula de uma forma toda a situação que ele sai como se fosse o bonzinho da história, porque na época os homens que se casavam com viúvas eram muito bem vistos. Eles eram vistos como misericordiosos, como homens bons. Olha, tá casando com a viúva. Coitadinha da viúva, ele tá casando com ela. Que homem bonzinho, né? Aos olhos dos homens, Davi estava sendo incrível. Davi estava sendo aprovado, mas aos olhos de Deus, Davi já tinha sido desaprovado há muito tempo. E Davi estava tão cauterizado por conta do seu pecado, da sua iniquidade, porque ele não reconhecia o seu pecado. Ele tinha adulterado e ele tinha matado um homem e casado com a mulher dele, e ele não reconhecia, ele não via o erro dele, ele não sofria. Meu Deus, eu assassinei um homem por causa de uma mulher, sabe? Ele estava cauterizado. Mas aí Deus manda um homem, que era o profeta da época, um profeta que se chamava Natã. E Natã fala com ele por parábola. A parábola era mais ou menos isso aqui, ó. Havia dois homens, um rico e um pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e gado. E o pobre tinha apenas uma cordeirinha que era tratada com muito amor. Contudo, chegou um visitante na casa do rico. E o rico, ao invés de pegar ali do seu rebanho algo para fazer para comer para o visitante, ele vai lá e rouba a cordeirinha do pobre para fazer o churrasco. E aí, quando Davi ouve isso, ele fica furioso, transtornado, e sentencia esse homem rico à morte
e que ele teria que restituir 4 vezes mais o pobre, porque ele não teve compaixão. E aí Natan vira, pois é, Davi, esse homem que você acabou de condenar é você mesmo. E aí Natan escancara para Davi todos os pecados dele. Deus deu a Davi um reino, um castelo, ele deu mulheres, ele deu fama, ele deu dinheiro. Mas Davi desprezou a Deus. Davi desprezou a palavra de Deus. Ele se tornou um adúltero, um assassino. Ele roubou a esposa de um homem bom e fiel, a esposa que esse homem amava, e ainda matou ele para ficar com ela. E a partir do momento em que Natan fala todas essas coisas, Davi ele cai num arrependimento, num temor, e ele confessa que ele pecou, ele realmente cai em si. E aqui a gente vê o quanto Natan, ele foi sábio. Nós devemos sim falar a verdade, mas nós devemos falar com sabedoria. Se você vê que tem alguma pessoa, algum irmão pecando, e ele precisa de um aviso, você deve sim avisá-lo. A Bíblia manda que a gente exorte. Mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo de Deus é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O que isso significa? Poder. Você tem autoridade para exortar, para direcionar a pessoa. Mas você precisa fazer isso com amor. Se você não vai falar com amor, não abra a boca. Se você não vai falar de forma equilibrada, o apóstolo Paulo diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Não abra a boca. Não exorte na ira. Aqui Natan foi muito inteligente. Ele começou falando por parábolas. Imaginem só, se Natan tivesse chegado apontando o dedo na cara de Davi todo cauterizado, achando que era o bambambam, teria dado tudo errado. Então nós precisamos ter sabedoria ao exortar. E esse foi o contexto histórico em que o capítulo 51 de Salmos foi escrito. No capítulo 51 de Salmos, eu quero falar sobre 4 pontos, não vou demorar, mas sobre 4 pontos que são essenciais para a nossa salvação, para a nossa vida com Deus. Se vocês quiserem anotar, já fiquem preparados aí. Alguns pontos que a gente aprende com Davi no Salmo 51. Primeiro ponto é o reconhecimento de quem Deus é e do que Deus quer. E por que eu digo isso? Um doente não vai ao médico se ele não reconhece que precisa de ajuda. Da mesma forma, um pecador não vai se arrepender enquanto ele não reconhecer que precisa de Deus. Para você chegar a esse lugar de arrependimento, você precisa reconhecer quem Deus é. Porque ao olhar nos olhos como chama de fogo de Deus, que inspiram santidade, que escancaram todas as nossas mazelas e pecados e imundície, não tem como nós permanecermos as mesmas pessoas. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Agostinho, onde ele diz: meu pecado mais assustador era achar que eu não era pecador. E talvez você não queira ouvir isso hoje, mas é o que a Bíblia diz. Todos nós pecamos. Você é pecador. E sendo pecador, você precisa de Deus. Você não pode se salvar. Nós não podemos nos salvar. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. E existem pecados ocultos, vícios, maus hábitos, distorções de caráter, que nós só vamos conseguir enxergar pelos olhos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar, nós precisamos de Deus. Nós não podemos sozinhos. E sabendo que, reconhecendo quem Deus é, a gente vê aqui Davi falando sobre alguns atributos de Deus que eu quero te lembrar hoje. Gente, ouçam esses atributos que estão lá no capítulo 51. Davi começa falando assim: tem misericórdia de mim. Deus é misericordioso. O Deus, nosso Deus, o único Deus, é um Deus misericordioso, rico
em misericórdia. E depois ele vai dizer, por causa do teu amor. Nosso Deus é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus que ama. Deus te ama. Nosso Deus é um Deus amoroso. E tem um versículo que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu preciso que você entenda isso. Que o amor cobre uma multidão de pecados. E talvez você chegou aqui sobrecarregado por uma multidão de pecados. Mas eu preciso te dizer hoje que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. E ele continua e ele fala, por causa da tua grande compaixão. Nosso Deus é um Deus compassivo. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e de compaixão. Esse é o nosso Deus. Deus é misericordioso, amoroso e compassivo, mas eu preciso que você saiba de algo também. Aqui no versículo 4 ele vai dizer que Deus é um Deus justo. Ele vai dizer aqui na última parte, é justo o teu julgamento contra mim. Eu preciso falar do amor de Deus para você, mas eu também preciso falar da justiça. É por isso que nós temos consequências. Davi sofreu as consequências das atitudes. Ele encontrou o perdão, o amor, a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ele renovou a aliança com o Senhor, mas ele sofreu as consequências das atitudes dele. E aí eu deixo para você um conselho que o apóstolo João deixou para a gente lá na carta. Não pequem. Não pequem. Busquem não pecar. Mas, se vocês pecarem, vocês ainda têm um advogado. Esse advogado é Jesus. Contudo, busquem não pecar, porque os pecados, sabendo que Deus é justo, que Ele ama a justiça, que Ele odeia a iniquidade, que Ele odeia o pecado, os nossos pecados têm consequências. Vamos prosseguir aqui. E agora a gente vai falar sobre algumas coisas do que Deus quer, né? Davi aponta algumas coisas que Deus quer. Davi vai falar que Deus deseja a verdade. Deus deseja sinceridade. Não porque ele não conhece a verdade, porque ele sonda o teu coração, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz. Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele te conhece melhor do que você mesmo, mas ele espera que ao chegar nele você seja sincero. Você fale a verdade. Porque talvez a gente minta e o homem acredite. Mas para Deus não tem como mentir. Ele nos conhece. Não existem máscaras perto de Deus. Outra coisa, Deus não deseja sacrifícios ou holocaustos. A Bíblia fala muitas vezes que melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Deus prefere muito mais a obediência. O que adianta ficar sacrificando se não obedecemos? Mas a Bíblia vai dizer também, através de Davi aqui no Salmo 51, que o sacrifício que ele deseja é um espírito quebrantado. Davi, com certeza, ele estava com o coração quebrado. E talvez você esteja com o coração quebrado aqui também. Por N motivos. Mas a palavra diz que Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Deus, ele ama o nosso coração quebrado e ele é a energia que une cada caquinho. E a palavra diz que ele não rejeita um coração contrito e arrependido. Se hoje o seu coração estiver contrito e arrependido na presença de Deus, ele não rejeita você. Tem um lugar no coração dele para você. E eu quero te dizer hoje que você pode vencer todos esses pecados que têm te acusado. Porque os nossos pecados não são maiores do que o perdão do Senhor. Eu nunca mais fui a mesma depois de descobrir que o meu pecado não supera o amor de Deus. O amor dele cobre multidão de pecados. Aquele que se arrepende, confessa e abandona, alcança a misericórdia. A segunda coisa
que nós aprendemos com Davi aqui é sobre confissão. Então, se você estiver anotando aí, primeiro foi sobre reconhecer quem Deus é e o que Deus quer. O segundo passo é a confissão. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Lá em Provérbios 28, 13, vai dizer que quem confessa suas transgressões e abandona, alcança misericórdia. Eu vou mostrar aqui a confissão de Davi, tá bom? Versículo 3. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Então aqui Davi, ele confessa o seu pecado, a sua impureza, aquele estado que ele estava perante o Senhor. E assim devemos ser nós também. Eu aprendi com Davi que um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, mas é um homem que reconhece as suas imperfeições e busca a mudança, busca Deus enquanto ele ainda quer ser achado, enquanto ainda pode ser achado. E é o que eu tenho para dizer para você hoje, é não negligencie as orações de confissão. Eu realmente já venci batalhas usando essa arma. Vocês não têm ideia do poder que há no arrependimento genuíno de um pecador. Às vezes nós dedicamos tanto tempo para pedir que as nossas orações parecem mais listas de compra do que cartas de amor, né? A gente pede, aí usa 15 segundos para confessar. E é sempre aquela coisa bem superficial, né? Senhor, perdoa os meus pecados, falhas, pensamentos, palavras e obras. A Ju tá falando que é libertador confessar pecados. Sim. Sim. Tá, mas quais são os pecados? Sabe? Qual é o nome dos seus pecados? Porque confissão é humilhação e rendição. Tá, mas quais são... Ó. Então, a gente precisa dar nome aos nossos pecados. Senhor, me perdoa porque eu fiz fofoca. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa porque eu caí na pornografia. Senhor, me perdoa porque eu invejei. E seja o que for, nós precisamos confessar. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos dar nomes. Porque há perdão para um pecador que se arrepende. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa redimir. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa redimir. Lembrem-se que nós estamos falando de Davi, um homem que adulterou, um homem que assassinou e que alcançou o perdão do Senhor. Eu não sei qual é o pecado que tem te acusado, mas eu preciso falar para você que há perdão para você. E aí eu quero ler com vocês brevemente aqui Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 10, que diz: Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando foi a última vez que você chorou e lamentou por causa dos seus pecados? Quando foi a última vez que você tirou um dia para jejuar para vencer um pecado? Porque você sabe que ele te afasta do Senhor. Tem um louvor que diz que é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Que as nossas orações sejam regadas de confissão e lamento, porque é tempo de se humilhar, gente. É tempo de se arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a face do Senhor. Então, a minha oração sobre você hoje é que realmente haja um batismo de lágrimas. Que os olhos secos voltem a ter lágrimas, que os corações endurecidos, que as mentes cauterizadas voltem a sofrer pelos seus pecados.
Porque apenas assim nós alcançaremos a salvação do Senhor. Porque o perdão está ligado à confissão. E aí, a terceira coisa que a gente aprende com Davi aqui no Salmo 51 é com relação aos pedidos dele, né? Ele vai fazer alguns pedidos. Ele vai dizer assim: purifica-me, lava-me e renova minha culpa. Porque ele sabe que o lugar de purificação, o lugar onde ele pode encontrar essa purificação é no Senhor. O sangue de Jesus pode te purificar. Então, nunca duvide do poder da cruz. Ah, Bia, mas tem tanto tempo que eu caio nesse mesmo pecado. Não duvide do poder da cruz. Ore, peça, sofra, chore, jejue, mas lute contra esses pecados que te afastam do Senhor. Davi vai dizer também: restaure em mim a alegria da tua salvação. A gente entende aqui que o pecado ele é o ladrão da nossa alegria. Ele é a fonte que o inimigo usa para nos acusar, porque esse é o trabalho dele. Ele é o acusador. E se a gente deu uma brecha, se a gente pecou, ele vai usar esse pecado para ficar nos acusando. E aí o que acontece? Ao invés de a gente ir até o Senhor, pedir perdão, se reconciliar, a gente deixa que essa acusação entre e a gente sente vergonha, a gente não consegue entrar na presença do Senhor, isso nos afasta do Senhor, isso nos deixa fracos espiritualmente. E é exatamente isso que o diabo quer. E eu preciso que você saiba que Jesus, ele não apenas pode te perdoar, como ele quer te perdoar. Então não permita que o diabo fique te acusando, vá direto na fonte. Se você sabe que está doente, vá direto na cura, que é o Senhor. Não fique esperando, não fique dando ouvidos. Porque é exatamente isso que ele faz. Mas o Senhor, ele pode restaurar a alegria da salvação em nós. Eu creio muito nisso. E aí Davi vai dizer também: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme ou reto. Torna-me disposto a te obedecer. Que essa seja a nossa oração hoje. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito firme. E torna-nos dispostos a te obedecer, porque nós não conseguimos sozinhos. Você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho. Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. E Davi vai dizer: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. E aqui eu vejo Davi meio desesperado. Eu não sei vocês. Mas, gente, não existe dor pior no mundo do que a dor de você sentir que você está longe de Deus. Não existe dor no mundo pior do que você sentir que você manchou a sua aliança com Deus. De você sentir que você não tem liberdade para estar na presença dele. E foi nesse desespero de Davi, que conhecia, que tinha intimidade com Deus, ele disse: não me expulses da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque nós não podemos viver sem o Senhor. Tem um louvor que diz: podem tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, meus amigos, só não tirem o meu Senhor. O que seria de nós sem a presença de Deus? O que seria de nós sem a presença de Deus? E a quarta coisa, agora eu encerro com 5 minutinhos, é que depois do pedido, depois da confissão e do pedido, Davi ele faz um voto de responsabilidade. E você também precisa fazer esse voto de responsabilidade com o Senhor. Davi diz o seguinte: então eu ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Quando você vencer esse pecado, você vai poder chegar até alguém e dizer: olha, eu consegui, você pode conseguir também. Olha, teve perdão para mim, tem perdão para você em Jesus também. Olha, eu encontrei o amor de Jesus, mesmo pecando, mesmo sendo falho, tem amor de Jesus para você também. E então você vai ensinar os caminhos
de Deus para os que estão perdidos em seus pecados e eles se voltarão para Deus. Tem uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E através do seu exemplo, eu creio muito que isso vai repercutir em salvação de vidas. Através disso que você venceu. Que através da sua cura, outros encontrem o caminho para ser sarados. Porque muitas vezes nós tropeçamos, mas existe um caminho que também é verdade e que também é vida. E ele diz que aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Porque ele jamais rejeitará um coração contrito, um coração arrependido, um coração humilde, um coração que confessa, um coração que reconhece que precisa dele, um coração que pede a ajuda dele. Ele não rejeita. Então, gente, essa é a minha palavra de hoje. Eu falei pra caramba, eu falei com o Leandro que eu não ia demorar nem 30 minutos. Mas, glória a Deus. Que o Senhor, ele continue palestrando o coração de vocês. Não negligenciem orações de confissão. Façam como o Davizinho.